Então, boa noite. Aqui eu já tô gravando, já é noite, né? Depois de uma tarde de atendimentos, eu reservei um tempinho para estar falando de mais uma doença que a gente tem visto vários casos, né? Especialmente nas últimas semanas. Semana passada atendi vários casos da doença mão, pé e boca, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa doença hoje aqui com vocês. Inclusive, talvez alguns desses sintomas que parecem resfriado comum em mim, tô com a voz um pouco rouca, o nariz congestionado, talvez seja até esse virinhos que eu andei pegando de uma das crianças, mas que faz parte, né? É das consequências aí do ofício, né? Mas faz parte. Então, a doença mão-pé-boca é uma doença causada por um vírus, que é o vírus Coxsackie. É um vírus da família do enterovírus, tá? Que são vírus que têm preferência pelo sistema digestivo, tá? Por isso que muitas crianças, principalmente as crianças abaixo de 5 anos, apresentam feridas, né? Aquelas lesõezinhas, aquelas manchinhas e bolinhas perto da boca, em volta do ânus, né? Na região de nádegas, porque é um vírus que tem preferência pelo sistema digestivo. E aonde as secreções dessa criança entrar em contato do sistema digestivo, saliva, fezes, vai aparecer essas lesões, tá? Em geral, é uma doença que acomete mais os sintomas, né? São mais evidentes em crianças abaixo de 5 anos, mas pode qualquer pessoa de qualquer faixa etária pegar, inclusive adultos. Só que quanto maior a criança, mais leves comumente são os sintomas, geralmente são mais similares aos sintomas de um resfriado comum, tá? E quanto mais novinha a criança, mais características são os sintomas, né, os sinais, né? Mais evidente, com mais frequência aparecem essas manchinhas em volta da boca, nos pés, nas mãos. Por isso que a doença se chama mão, pé, boca, porque quando saem essas feridas características, elas são mais frequentes nessas regiões, né? Na boca, na mão e nos pés, tá? Tem criança que pode ter febre alta um pouco antes de surgirem essas lesões em volta da boca, ou na mão, ou na planta dos pés, tá? Em geral, ela se caracteriza por essas manchinhas vermelhas. Eu vou mostrar imagens também, como eu fiz no outro vídeo, tá? Essas manchinhas vermelhas em volta da boca. Em alguns casos, quando o pediatra vai fazer o exame físico, a gente também vê algumas manchinhas vermelhas nas amígdalas e na faringe, tá? E sobre essas manchinhas, muitas vezes tem uma vesícula. O que é vesícula? É como se fosse uma pequena bolinha e dentro dela um conteúdo ou clarinho ou cinza, tá? Essas bolinhas às vezes estouram, né? Elas se abrem e fazem pequenas úlceras. Por isso que em crianças pequenas, às vezes essas úlceras, elas provocam muita dor, principalmente na hora de comer. Então é muito comum a criança, quando tá com a doença mão, pé, boca, recusar, deixar de comer comida, principalmente comida sólida, alimentos salgados nesse período, ou ácidos, né? Porque dói mesmo, são como se tivesse feridinhas ali abertas, né? Igual quando você tem uma feridinha na pele. Dependendo do que entra em contato, isso dói, irrita ainda mais. Então é muito comum nesse período as crianças que estão com essas feridinhas, principalmente a amígdala e faringe, terem uma recusa alimentar, tá? Essas lesões também podem aparecer em região de nádegas. Se eu achar foto eu também mostro, tá? Essas manchinhas que aparecem em volta da boca também pode aparecer em região de nádega, tá? Algumas crianças, além dessas manchinhas e febre, vão ter vômitos e diarreia, porque como eu falei, é enterovírus, então ele tem preferência pelo sistema digestivo geralmente, então tem criança que vai ter vômito e diarreia concomitante ao aparecimento ou um pouco antes do aparecimento dessas manchinhas, tá? E uma das maiores dificuldades, né, uma das maiores angústias que os acompanhantes têm, né, os cuidadores, o papai e a mamãe têm, é porque a criança realmente ela deixa de comer ou recusa bastante a alimentação nesse período, tá? Mas essa é a oportunidade de manter a criança, então, hidratada. Já que ela não vai comer, porque as feridinhas estão machucando, essa é a oportunidade de manter a criança hidratada. Criança que amamenta no peito, mamãe deve e pode continuar o aleitamento, né? Tá liberado, tá? Dá bastante água, tá? Crianças maiores de 2 anos, se quiser oferecer
eventualmente suquinhos, suquinhos congelados, tipo picolé. O ideal é que fosse alimento caseiro, né? Um sorvete caseiro, né? Um iogurtinho misturado com fruta, batido com fruta, porque realmente nesse período, se o alimento estiver muito quente, a criança provavelmente não vai conseguir engolir. E se ela tiver que fazer muito esforço, mastigar também não. Então dá preferência para alimentos líquidos ou pastosinhos, né? E mais na temperatura fria do que quente, para facilitar que a criança ingira, tá? Eu não sou de aconselhar que esteja liberado os industrializados, tá? Especialmente em criança abaixo de 2 anos. É leite materno, água, alguns chás digestivos, né? Camomila, erva doce, mas sempre na temperatura mais fria do que quente para ajudar nesse processo aí de deglutição, tá? Como é que a gente pega a doença mão, pé, boca? Por que se pega muito fácil, né? Porque quando geralmente uma criança na creche pega, todos, de alguma forma, a gente sabe que várias outras coleguinhas vão pegar, tá? A transmissão desse vírus, ela é fecal-oral, ou seja, tá? Se uma pessoa entra em contato com as secreções de outra pessoa, saliva, gotículas, que a gente elimina, né, pela via respiratória, pela fala. Se eu entrar em contato com uma superfície onde, né, tinha saliva ou alguma gotícula de uma pessoa contaminada e levo na minha nariz, na minha boca, eu me contamino com esse vírus, tá? Então, qualquer contato com uma pessoa ou secreção dessa pessoa que esteja carregando, né, esteja infectada pelo enterovírus Coxsackie, vai transmitir para uma outra pessoa, tá? Mesmo depois que desaparecem as lesões, principalmente nas crianças pequenas, mesmo depois de desaparecer aquelas lesões em volta da boca, em volta do ânus, na palma da mão, na planta do pé, mesmo depois que desaparece, a criança continua eliminando nas fezes o vírus por até 4 semanas ou mais, tá? Por isso que é muito difícil controlar essa infecção. Por isso que quando uma criança pega na escolinha, a gente sabe que vai passar uma para outra, né? Seja porque uma pega um objeto, põe na boca, já fica todo contaminado de saliva. Se ela deixa num canto, vai outro coleguinha, põe na boca, pronto. Ele já se contaminou com esse vírus, tá? Os cuidadores, principalmente depois de fazer trocas de fralda, o ideal é que sempre lave a mão, tá? Justamente ou para ele não carrear, não pegar esse vírus e transmitir para uma outra criança, uma outra pessoa, e os cuidadores da escolinha também, né? Esse seria o ideal, sempre depois de fazer a troca de fralda das crianças, tá higienizando a mão para tentar diminuir essa proliferação, essa contaminação de outras crianças, tá? Geralmente, quando a gente pega o vírus, por exemplo, que é o que a gente chama de período de incubação, eu entrei em contato com uma criança com Coxsackie semana passada, né? Geralmente a gente começa a manifestar os sintomas dessa contaminação de 1 a 7 dias depois do contato com alguém infectado, tá? Lembrando, a maioria das pessoas, muitas vezes que vão entrar em contato, não vão manifestar sintomas ou quando manifestarem, muito leves, né? Geralmente de um resfriado comum, tá? As crianças menores é que são mais propensas a manifestar esses sintomas das manchas em volta da boca, na palma da mão e na planta do pé, tá? Não existe um tratamento específico para a doença mão, pé, boca. Não existe nenhum medicamento facilmente disponível que trate esse vírus, tá? Pelo menos não dentro da prática rotineira médica, tá? Como é um vírus, o tratamento a gente faz em relação aos sintomas, né? A gente trata os sintomas. Então, se a criança estiver com muita dor, a gente pode dar um analgésico, paracetamol, dipirona. Se a criança estiver com muita náusea, muito vômito, a gente pode dar um antiemético, um dazentrona. A gente trata o sintoma, né? Se ele estiver muito exacerbado, incomodando muito a criança. Mas um tratamento específico para o vírus não tem, tá? Não existe ainda vacina disponível contra o Coxsackie, né? Pra gente tentar fazer a prevenção dessas crianças, né? E principal que a gente pode fazer nesse período é tentar manter
a criança bem hidratada, oferecer bastante líquido para ela, tá? Que é uma maneira realmente dela, durante esse período onde há essa recusa alimentar, né, essa pouca aceitação de alimentos sólidos, né, alimentos, a gente pelo menos mantê-la hidratada, tá? Porque querendo ou não, uma hora os sintomas vão regredir, né? São raras as crianças que vão apresentar complicações, embora possa acontecer realmente complicações, mas é uma minoria, tá? A maioria das crianças os sintomas vão regredir espontaneamente, tá? Em uma semana, no máximo 2, tá? Mas lembrando, essa criança ainda vai transmitir o vírus por até 4 semanas, tá? Principalmente nas fezes, né? Embora a gente saiba que é quase impossível afastar uma criança da creche por um período de 1 mês. Mas pelo menos no período ali de 7 dias, a partir do início dos sintomas, é importante afastar essa criança das atividades ali da creche ou escolares, porque inevitavelmente vai transmitir para outros, e também é um período que geralmente a criança fica desconfortável, né? Então é bom que fique um cuidador ali mais presente, né? Mantendo ela hidratada, né? Aliviando esses sintomas até eles regredirem totalmente. Combinado? Se tiverem mais alguma dúvida acerca dessa doença mão, pé, boca, deixa aqui nos comentários, né? Que aí eu leio, qualquer coisa eu respondo, tá bom? E uma boa noite e um bom final de semana.